Boa noite a todos. Mais uma vez vamos fazer o Evangelho aqui no GEAL. Quarta-feira, 8 horas, no domingo também, às 8 horas. E para começar, vamos pensar em Jesus, né? Pensar na espiritualidade e nos acalmar diante de tantas situações de mudanças que nós estamos passando ultimamente, né? Mestre amado Jesus, nos fortaleça, nos ajude a compreendermos a situação da Terra nesse momento, que sejamos fortes, amorosos, que sejamos, Senhor, nesse momento compreensivo com as leis, que o Teu amor, o Teu amparo esteja com todos os irmãos, quer encarnados ou desencarnados, que assim seja. Hoje nós vamos falar do capítulo 13, os itens 11 e 12. O capítulo 13 é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O item 11 está nas instruções dos Espíritos e fala sobre a beneficência. Quem fez foi Adolfo, um bispo de Argel, né? E o item 12, quem fez foi São Vicente de Paulo. Então, nós resolvemos fazer o item 11 e 12, porque falar de beneficência, eu preciso falar de caridade. Um está para o outro. Então, quais são os sentimentos que nós devemos construir aqui nesse planeta, nessa morada que nós temos como governador Jesus, que veio nos ensinar, que viveu plenamente aqui na Terra, viveu amorosamente, exemplificando e falando com todos. Então, o que nós precisamos aprender nesse momento diante do Evangelho? Então, ser beneficente quer dizer que é a virtude de fazer o bem. Eu preciso construir esta virtude em mim. Mas não é fazer o bem porque eu sei que vou receber o bem. É fazer o bem pelo prazer de fazer o bem. Pelo prazer de estar com o outro como irmão. Então, e eu estou sendo beneficente nesse sentido, né? De beneficiar o próximo sem olhar o que eu estou fazendo para esse próximo. Eu vou olhar a necessidade do próximo. Aí eu estarei sendo beneficente e construindo a virtude da beneficência em minha vida. Então, o bispo Adolfo coloca para nós que o mundo ele vai se tornar melhor na medida que eu for colocando em prática o bem. Na medida que eu coloco em prática toda a situação do bem como um hábito, como um ato íntimo, a minha vida vai se tornando melhor, porque nós vamos compreendendo que tudo vai se encerrando no agradável. Eu vou compreendendo que o outro ficou melhor. Então, a minha generosidade, ela contribuiu para o bem-estar do outro. E essa generosidade é um olhar que eu tenho para o outro como se fosse
um olhar para mim. É como se esse olhar fosse o mesmo olhar, a mesma importância que eu dou para o meu eu. Então, por isso, nós vamos construindo pontes nesse caminho. Se eu estou fazendo com o outro como se eu estivesse fazendo para mim, o que acontece? Eu vou trabalhando a felicidade em mim aqui na Terra, porque eu tenho a oportunidade de fazer os outros felizes, de ocupar os meus momentos com situações generosas, né? E o que eu devo socorrer? Tudo que o irmão necessitar. Então, eu preciso pensar nas mazelas morais, eu preciso pensar nas mazelas materiais, eu preciso pensar no diálogo, na oração. Então, todo um conjunto de fazer o bem. E Emmanuel coloca que fazer o bem ensina e ao mesmo tempo se aprende. Então, é um ato de ensinar e de aprender. É um ato de exemplificar o bem que existe em nós já, né? Então, eu vou passar a ver o próximo como a mim mesmo. Então, eu vou dar importância para esse próximo como a mim mesmo. Então, quais são as nossas obrigações diante dos nossos irmãos? Todos os infortúnios, as misérias ocultas, tudo que o irmão estiver passando, que for doloroso para ele, eu posso trabalhar e ajudar para que esse estado doloroso fique melhor, fique menor, fique confortável para esse irmão. Eu vou ser um elemento de esperança para esses irmãos, porque nós temos irmãos aqui na Terra que não têm nenhum momento de prazer. É sofrimento com fome, é sofrimento com doença, é sofrimento com faltas materiais de todas as nuances possíveis. Então, não é determinado o que fazer, eu vou acudir o que for doloroso no meu irmão, eu vou estar com ele nesta jornada dolorosa. Então, nós estamos aqui na Terra. O Bispo Adolfo coloca que nós estamos em um exílio e que esse exílio ele terá uma consolação maior para nós, terá antecipação de alegrias para nós se nós formos beneficentes diante da tristeza, dos problemas, diante das dificuldades que os irmãos estão passando. Então, a alegria é para quem recebe o bem, mas também para quem faz o bem. Só que nós precisamos entender que esse remédio para as almas, esse remédio para as aflições da vida, não é para ser um ato de barganha com a espiritualidade. Não é um ato de troca. É um ato interno, individual, uma virtude que nós precisamos alcançar ainda.
Quando nós estivermos tristes, estivermos com problemas, com dificuldades, o Evangelho coloca para nós: olhai para baixo e vereis a quantidade de irmãos que estão passando por situações piores que a sua. Então, às vezes, a nossa dificuldade é tão pequena diante de uma dificuldade de um irmão e nós estamos parados, esperando e nada fazemos. Então, o que nós devemos fazer? Não reclamar, buscar o bem para o outro e buscar o bem para o meu eu, para as minhas situações. E no lugar de reclamar, nós devemos agradecer a Deus, agradecer por todas as oportunidades que Ele nos concede, agradecer a Deus por tudo que nós temos de farto aqui na terra: simpatia, amorosidade, dinheiro. Tudo que nós temos e que nós já construímos, nós precisamos disponibilizar para o outro. Não é que eu vou disponibilizar todos os meus bens para o outro, mas eu posso disponibilizar uma parte para fazer o bem para o outro, diante das diversas necessidades que existem aqui na Terra. Então, nós devemos amparar os irmãos que definham no sofrimento e no isolamento. Tem irmão que vive desta forma aqui na Terra e nós achamos, às vezes, que os nossos problemas são maiores, que as nossas dificuldades são maiores. Então, o recado que o Evangelho traz para nós no item 11 é: doa de si mesmo, doa dos bens materiais que você tem, doa é aprender a doar e a doar-se para o outro. Doar para o outro como se fosse da mesma forma que estaria doando para mim, para o meu eu, como eu gostaria que fosse doado para mim. E São Vicente vem no item 12 falando sobre a caridade. E aí ele coloca: amai-vos uns aos outros. Então, a caridade, beneficência, fazem parte da lei de amor. Não tem como de eu ser generoso, eu ser bondoso no isolamento. Eu preciso me movimentar para aprender a amar o outro. E quem é esse outro? Todos. Não tem pobre, não tem rico. E aí é colocado aqui no Evangelho o outro chamado ser humano. É esse outro que nós devemos sermos beneficentes. É esse outro que nós devemos ser caridosos, generosos. E nós devemos lembrar também que quando, vou citar a máxima do Evangelho, quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Então, Jesus coloca isso de forma bem clara. Quando nós estamos socorrendo um irmão, nós estamos próximos de Jesus, da espiritualidade maior, né? Quando eu coloco em prática a lei de amor por meio da caridade, eu vou construindo uma rede do bem ao meu redor. Eu vou trabalhando a consolidação do amor, do devotamento e da generosidade para com o próximo
e deixando de lado o egoísmo e o orgulho, trabalhando em mim essas duas chagas que nos levam para os abismos, que é o orgulho e o egoísmo. Então nós precisamos aprender a dividir, a partilhar o que? Bens materiais, mas também bens morais, mas também do meu tempo, mas também daquilo que eu acho que é só meu. Então, esse individualismo, ele precisa ser melhorado em função do próximo. E São Vicente de Paulo coloca também que nós precisamos dar importância às leituras e aos estudos evangélicos, que nós devemos crescer na fé. E crescer na fé é também estudar, é também dar importância aos detalhes daquilo que Jesus veio ensinar para nós e veio viver aqui na Terra. Quando eu estou estudando, eu vou vivificando esses ensinamentos de Jesus em meu ser. Eu não posso ficar longe dessas leituras porque eu esqueço, eu me envolvo com a realidade, eu me envolvo com a experiência do dia a dia e esqueço daquilo que Jesus veio fazer aqui, da importância dos seus ensinamentos. Então, a caridade, ela é a chave dos céus. São Vicente de Paulo começa o texto dele dizendo isso: sedes bons e caridosos, eis a chave dos céus. Né? A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Então, por meio da caridade, eu vou construindo N outras virtudes: humildade, compaixão, generosidade. E assim por diante, eu vou tendo oportunidade de aprender, de fazer desse trabalho um aprendizado para o meu espírito, um armazenamento de conhecimento para o meu espírito. É não perder tempo com aquilo que não tem valor para nós aqui na Terra. Então, a caridade, ela é a âncora do eterno crescimento. Aqui, São Vicente de Paulo coloca que é da eterna salvação para todos os mundos, e ela é a mais pura emanação do próprio Criador. Então, quando ele coloca, a caridade é sempre colocado dentro do preceito: amai-vos uns aos outros. Esse é o preceito do Cristo, né? Para isso, para nós estudarmos, lermos, praticarmos, o que é que nós precisamos? Nós precisamos sermos firmes, disciplinados, porque nós ainda estamos em aprendizado. Nós não vamos fazer tudo nesta encarnação para o nosso aprendizado, mas nós podemos fazer bastante, nós podemos fazer muito. Então, a fé, colocar a fé em prática, nós precisamos de um pouco mais de dedicação ao estudo, à doutrina, ao trabalho da evangelização universal, que nós fazemos parte disso, né? Na questão 886 é perguntado qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros
e perdão das ofensas. Então, na explicação de Kardec, ele coloca que nós precisamos ter indulgência, precisamos ter a disposição para perdoar, desculpar os erros, ter a disposição para entender as diferenças dos irmãos e ter misericórdia com os irmãos que ainda estão na ignorância. Não é de quem entendeu para quem ainda não entende. Desculpa, não é de quem não entende para quem já entendeu, é o contrário, é de quem tem mais conhecimento, o entendimento, para quem tem menos. Então, essa compaixão é caridade. Você valorizar o outro como ele é caridade, né? E Miramês comentou essa questão e ele coloca assim, que a caridade é o próprio Cristo aqui na Terra. Fazer caridade emana o próprio Cristo. Então, é muito importante, é muito valoroso e não tem, segundo Miramês, o polimento social que vai nos fazer crescer como o ato de caridade. Por quê? Porque é um ato interno. O mundo só vai mudar quando o interno de cada ser estiver mudado, quando o interno de cada ser estiver mais disposto, né? O polimento social, ele é externo, então é uma mudança externa, ela não vai acontecer rapidamente. Agora, a caridade, ela é um ato interno que busca o nosso entendimento, nos coloca na experiência para aprender as virtudes que nós ainda não aprendemos. Então, a caridade, ela é uma ressonância para o nosso íntimo, para a nossa vida. Ela salva tudo, porque tudo é um gesto de amor dentro da caridade. E lá no Livro dos Espíritos coloca que é caridade e amor ao próximo. Então não desvincula beneficência, caridade e o amor ao próximo. E nós devemos cultivar sempre a caridade, porque a caridade, ela reserva a nós atos que em lugar nenhum nós podemos conquistar, nós podemos colocar em prática, né? Então, é a única força, é colocado assim, ó, a caridade é a força do amor e o amor é a única força com bastante autoridade para sustentar-nos a união fraternal. Então, caridade é colocar a lei de amor em prática. E isso tudo está sobre a raiz sublime da vida, que é Deus. Então, é assim que é a lei de Deus, é assim que Deus quer, é assim que nós devemos agir, de forma generosa, de forma amorosa. E para fechar, dizer que fora da caridade não há salvação. Não há salvação por quê? Porque fora dessa caridade, nós não vamos construir o reino de Deus dentro de nós. Nós precisamos entender esses detalhes que a vida nos proporciona. Nós devemos colocar o nosso livre-arbítrio em função do bem, em função daquilo que é bom para o próximo, que é bom para a terra, que é bom para todos nós. Então, para encerrar, não há perfeita alegria
que viceje do insulamento. A felicidade é a bênção da luz que apenas medra no terreno da solidariedade. Precisamos aprendermos a sermos solidários, fraternos. Essa é a sociedade que Deus, que Jesus nos proporciona diante dos exemplos de Jesus, né? E diante dos ensinamentos e da lei de Deus. Não há ponto final para o amor. Não existe esse ponto final. O amor é vida e a vida é eternidade. Então, estaremos aprendendo sempre, mas precisamos também parar de perder oportunidades no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Domingo, 8 horas, Evangelho.